Meu nome é Hugo Ribeiro, sou estudante do curso de História pela Unirio e faço parte do projeto Vale do Paraíba em Fontes Primárias, cujo coordenador é o professor Ricardo Salles. Um detalhe interessante sobre esse projeto, que ele é um projeto coletivo. Logo além de mim, há outros bolsistas e também voluntários. Também outro detalhe interessante é que, sendo um projeto sobre o Vale do Paraíba, é importante a gente mencionar que essa região, no século XIX, ela foi um polo de produção de café e que, por ser um polo de alta produção de café, fazia um uso muito amplo de trabalho escravo. Bom, na minha atuação, eu lidei com um processo crime referente a um óbito de um escravo. Esse processo ele é do ano de 1875, bem próximo à proclamação da República e ao fim da escravidão. Nesse processo, o réu é um administrador, é o Antônio Azevedo, e mais outros escravos que participaram do crime do qual ele é denunciado. Esse acontecimento foi na região do Arrozal, em uma fazenda de nome Santa Angélica. O início de tudo foi motivado por uma fuga. Primeiro houve uma fuga de 10 escravos que foram capturados. Logo depois houve outra fuga, com 6 escravos. Esses escravos eles logo foram capturados e foram levados a uma delegacia, onde sofreram castigos físicos, e depois retornaram a Santa Angélica. Em Santa Angélica, eles foram colocados em tronco e torturados por mais de um dia por alguns escravos por ordem do Antônio. Que o Antônio ele não era o dono da fazenda, mas no momento ele atuava como procurador da fazenda, já que o dono, proprietário da fazenda de Santa Angélica, era o Gaspar dos Reis e Silva, e naquele momento ele estava na Europa, então o Antônio era o que cuidava de tudo. E ele vendo a fuga desses escravos, ele achou que aquilo podia instigar outras fugas, enfim. Então ele achou que aqueles 6 escravos deveriam ser utilizados como um exemplo. Por isso eles foram castigados com um instrumento de nome bacalhau, isso é muito mencionado no processo. Só que um dos escravos, o Firmino, ele veio a óbito. O Firmino ele era uma pessoa de estatura baixa, o processo menciona que ele tinha 1,50 m, ele tinha mais de 50 anos, já tinha cabelos brancos, talvez para a época, talvez já pudesse ser considerado um idoso. Seja como for, ele vai a óbito. E após isso, é aberto um inquérito policial. Pessoas são investigadas, são chamados peritos para fazer uma exumação, e no fim, são constatados os ferimentos no corpo do Firmino e é elaborado um inquérito. Após esse inquérito, a promotoria pública denuncia o Antônio. Ele é denunciado e também é denunciado por um juiz que elabora um outro processo, chama testemunhas, chama os escravos, e também a defesa que alega que não houve excesso, não houve crime, há respaldos na lei para que o seu senhor possa castigar os escravos, enfim, ele tenta fazer essa defesa. Bom, é um processo bastante longo, ele possui mais de 400 páginas, mas ele é interessante para a gente entender que nessa época, na década de 1870, já que o processo ele foi finalizado em 75, mas há documentos de 73, de 72, foi um processo longo até ele ser encerrado.
entende-se que assim, que a justiça ela não foi inerte, ela não foi indiferente com relação a um óbito de um escravo por uma prática violenta. Nessa época já existia a Constituição de 24, já existia o Código Crime, já existia a Lei Eusébio de Queiroz, e além disso havia também a ideologia, o pensamento abolicionista. Isso talvez tenha um impacto, talvez tenha um impacto nessas decisões, talvez seja um sinal de que a sociedade nessa época já tivesse um pensamento mais diferente, porque talvez no século anterior a justiça, a polícia talvez não fizesse nada e simplesmente ignorasse o acontecimento, mas nesse caso não, há uma atuação de procurar saber como foi, quem sabia, quem podia fornecer as informações, enfim. E nisso eu acho um documento bastante interessante. Bom, quanto à minha participação no projeto como um todo, eu achei que foi muito boa, foi uma experiência muito positiva. O Arquivo Municipal de Piraí, além de ter um acervo físico muito grande, ele conta com um acervo digital e ele faz parte também do projeto produzir cada vez mais, alimentar cada vez mais um acervo digital, disponibilizar esses documentos. E, além disso, o Arquivo Municipal de Piraí ele lida com a restauração, com a limpeza de muitos documentos. Isso é bastante interessante, afinal de contas ele pode ser consultado não só por historiadores, mas por qualquer pessoa que tenha interesse por algum assunto passado, pode ter acesso a essa documentação. Com certeza eu considero uma experiência muito boa, muito positiva, que a atuação dos colegas bolsistas, ela é muito boa, eles estão interessados, eles produzem bastante, e certamente quando terminarem haverá um acervo muito bom, um acervo com bastante informação, com bastante conteúdo, e que com certeza será muito proveitoso para qualquer um que precise fazer uma pesquisa, e terá com certeza resultados muito positivos.